Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo na paz por aí, por aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É muito bom a gente conseguir compartilhar por aqui mesmo, né, de alguns sentimentos. Eu espero muito que vocês estejam sendo abençoados por aí, porque eu, mesmo gravando, né, aqui eu não tô vendo todo mundo, mas externando, colocando pra fora, eu sinto, né, que o Senhor tem me abençoado bastante e no momento que eu tô falando, eu tô ouvindo também, sabe, o Espírito Santo. Isso é muito bom. Então, fiquem por aqui. Como vocês já viram, a gente vai conversar sobre esse tema que tá aí, né? E que aflige tanto a gente em várias circunstâncias nas nossas vidas, em várias fases nas nossas vidas, que é o medo. Eu tava conversando com uma amiga algumas semanas atrás sobre isso, né? Sobre medo, sobre receio, né? De algumas decisões, e às vezes a gente toma determinadas decisões e tem medo se tomou a decisão certa. Enfim, durante toda a nossa vida, né, a gente vai passar por circunstâncias que vão nos amedrontar. Mas o problema não é o medo, né? Que é um sentimento que o nosso cérebro produz justamente para nos proteger. A questão é quando a gente faz com que esse medo nos paralise, né? É quando a gente observa o medo como a nossa zona de conforto, na verdade, de desconforto, né? E se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que, de fato, é muito mais confortável a gente se apegar a esse sentimento e querer morar nele, quando não é isso que o Senhor quer de nós, né? A palavra de Deus nos diz o tempo inteiro que o Senhor quer que nós sejamos livres. E ser livre é diferente de estar preso, né? E o medo, aquele medo que nos aprisiona, que não nos impulsiona, não é saudável, né? E certamente não é o que o Senhor quer que a gente viva. Eu já tive vários medos na minha vida. Eu tive medo quando eu engravidei, eu vou falar dos medos mais recentes, né? Eu tive medo quando eu engravidei, se eu iria conseguir dar conta, se eu iria ser uma boa mãe. Eu tava num processo que eu tinha acabado de casar e eu não queria ter filho naquele momento. Mas a minha gestação foi bem conturbada e eu também não queria perder a minha filha, obviamente. Eu tive medo durante a gestação de perder a minha filha. Eu tive medo de não dar conta. Nossa, eu tive medo de não conseguir ser uma boa profissional quando me formei. Eu tive medo de não ser uma boa esposa. Ixi, gente, medos. Mas em todos esses medos, eu orei ao Senhor, né? Eu pedi a Jesus que Ele substituísse o medo pelo desejo de enfrentar tudo aquilo, sabendo que Ele estava comigo. Recentemente, eu tive que tomar uma decisão na minha vida que impactaria todo o meu futuro, né? Aconteceram circunstâncias, mas chegou um momento, né, que eu precisava decidir. E eu pensei bastante. E eu tive muito medo de decidir errado, muito medo de a escolha que eu fizesse, né, fluísse de forma equivocada à vontade de Deus. Mas eu orei ao Senhor e eu esperei que o Senhor me respondesse. E apesar de muitas vezes o meu coração arder para que Jesus me dissesse aquilo que fosse mais confortável, aquilo que seria até mais aceitável pela sociedade, talvez pela minha própria razão, pelo meu próprio ego, Jesus me dizia justamente o contrário, né? Jesus dizia, olha, não é por aqui, você ainda precisa insistir, né? Eu ainda tenho grandes planos para fazer. E isso aumentava e aflorava o meu medo de não conseguir, porque eu estava ferida em uma área na minha vida. E seria muito mais simples para mim se eu decidisse por não ter que continuar. Mas eu escolhi viver aquilo que o Senhor queria que eu vivesse. E com muito medo, eu não vou negar para vocês, com muito medo de não conseguir, com muito medo do que as pessoas iriam falar. Porque sim, esse sempre foi um dos meus maiores medos na vida, e eu venho trabalhando isso, né, em terapia, conversando muito com o Senhor, e graças a Deus vejo a melhora nisso, né, porque é muito importante que a gente se preocupe com o que o Senhor quer nas nossas vidas, e não com o que as pessoas vão falar. Elas vão falar de todo jeito, gente, e isso é um tema para um outro vídeo, mas como a gente tá falando de medo, né, eu sempre tive esse receio, assim, eu sempre quis agradar todo mundo e louca, né, muito louca isso, porque a gente nunca vai conseguir. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, quem sou eu na fila do pão? Mas enfim, e aí tem várias questões, né, que explicam esse comportamento, mas como eu disse, já é tema para um outro vídeo e a gente vai conversar sobre isso depois. Mas eu tive medo, né, eu parei
por muitos dias, meu coração ficou angustiado. Era isso que o meu coração queria, sabe? Lá no fundo. Mas o medo, sabe? Aquela zona de desconforto ali, dizia o seguinte: olha, vai ser muito mais difícil pra você, né, querida? Como é que você vai lidar com tudo isso? Mas eu resolvi sair da inércia. Eu resolvi dizer, não, eu vou com medo mesmo. E se o Senhor me prometeu, Ele se compromete em fazer o resto. Então, todas as vezes que o medo quiser nos parar, a gente precisa parar para orar e para perguntar a Deus, né, de que forma a gente deve agir. Mas a oração, no seu próprio nome, né, ela já diz que a gente precisa agir, é uma ação. A gente vai perguntar para Deus, mas a gente não vai ficar esperando a vida inteira, né, que o Senhor desça do céu aqui e fala: olha, vou pegar na sua mão e vou fazer com que você faça isso. E Jesus não vai fazer isso, Ele vai nos responder, mas a gente vai precisar crer e a gente vai precisar ir além do medo. Então a gente não pode simplesmente paralisar. Eu não sei de verdade qual é o medo que tem paralisado você. Eu não sei de verdade o que tem se passado aí, né, desse lado. Se é um medo de se decepcionar, se é um medo de fazer a escolha errada, se é um medo do que as pessoas vão pensar. Eu só quero te dizer hoje que Jesus não quer que você pare. Ele disse pra mim em muitos momentos: não quero que você pare. Eu estou fazendo grandes coisas, eu estou transformando tudo isso aqui, eu estou trabalhando. Então Jesus quer que você continue, que você sinta o medo como sendo um sentimento normal, mas não um medo aprisionador, porque o Senhor nos fez de verdade para que nós pudéssemos ser livres. E o tempo inteiro a sua palavra é a nossa resposta. Em todo tempo, quando a gente tiver com medo, a gente pode perguntar para o autor de nossas vidas qual é a direção. E é muito simples o acesso a Ele, né? Basta que a gente simplesmente pergunte. Às vezes não precisa nem se ajoelhar, fechar os olhos, fazer todo esse rito, não. A gente pode conversar com Deus somente no nosso coração. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Nunca esqueçam disso. Jesus, Ele está conosco o tempo inteiro. Ele é um Deus presente. Jesus, Ele conhece a cada um de nós, Ele nos sonda. Antes mesmo de nós abrirmos a boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer, mas Ele sente a necessidade de nos ouvir. Isso, além de gerar intimidade com o Senhor, né, nossa com Deus, faz com que Ele realmente ouça a nossa voz. E Ele se alegra, né, com isso. E além de tudo, Jesus, Ele é onipotente. Não existe nada que seja impossível para Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito além do que o medo que você está sentindo. Muito além do que o desejo de ficar aqui na zona de conforto. Esperando, sei lá, por algum milagre que venha sozinho sem que você precise fazer nada. Não é assim, gente. Eu lembro muito da passagem em que Jesus vai ressuscitar Lázaro. E tem um versículo que diz muito ao meu coração, sabe? Ele é muito curtinho. E ele diz assim: e Jesus chorou. Nossa, como me toca, sabe? Porque esse Deus que eu acredito é um Deus de perto, sabe? É um Deus que chora com os que choram. É um Deus que entende o meu medo, que entende a minha limitação, que entende a minha dor, mas ainda assim, mesmo ele podendo fazer todas as coisas, porque Ele é onipotente, Ele escolhe me entender, Ele escolhe ter empatia comigo. A gente não vai encontrar isso nas pessoas muitas vezes. E pior de tudo, né, que às vezes a gente quer encontrar isso em determinadas pessoas e às vezes são justamente essas pessoas que não vão nos dar essa empatia. Pelo contrário. Mas o Senhor, Ele tem tudo que a gente precisa, né? Então Jesus, Ele esteve ali naquele momento. Ele sabia que Ele iria ressuscitar Lázaro. Ele poderia inclusive ter evitado a morte de Lázaro, ou Ele podia ter ressuscitado Lázaro de lá onde ele estava, mas Ele resolveu estar presente. E Ele sentiu o luto, Ele sentiu a dor, Ele sentiu o medo daquelas pessoas. Ele sentiu o medo, inclusive, de saber que daqui a pouco era Ele quem ia passar por esse processo de morte. E estava se aproximando tudo isso, mas Ele faria tudo isso por amor a nós. Jesus, Ele não chorou somente por Lázaro, Ele chorou porque Ele chora com os que choram, sabe? Mas Jesus, Ele poderia simplesmente pedir para que aquela pedra se abrisse sozinha, com um olhar, com um toque, ou somente com a sua voz. Mas Ele pediu que as pessoas removessem a pedra. Então, o que essa passagem fala muito ao meu coração em relação ao medo é que a gente precisa remover essa pedra.
Para que Jesus possa fazer as obras nas nossas vidas, a gente precisa remover a pedra. E aí ele vai ressuscitar em nós a coragem, o avivamento, a vontade de seguir independentemente do medo. Lázaro, venha para fora. Maria, venha para fora. João, venha para fora. Viviane, venha para fora. Juliana, venha para fora. Não sei, você. Jesus quer dizer isso para você. Arranque essa pedra. Retire o medo. Ele quer trazer você para fora. Ele quer fazer com que você creia, que ele quer ressurgir os seus sonhos. O que o Senhor fez comigo e tem feito é justamente isso. Hoje eu olho e ainda está muito recente tudo o que aconteceu, mas eu observo o cuidado de Deus em tudo isso, sabe? E todos os dias eu agradeço. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter me instruído a tomar a decisão certa, porque eu ainda tenho medo. Não vou ser hipócrita aqui, mas eu não estou paralisada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, que neste dia você possa retirar essa pedra, que é o medo da sua vida. Esse medo paralisante, essa angústia, essa dor. Essa é uma decisão nossa. A gente pode pedir ajuda para o Espírito Santo, mas a gente precisa decidir que a gente não quer mais ficar inerte, paralisado. Afinal de contas, a gente tem um Deus que pode todas as coisas. E Ele transforma o medo em ousadia, em segurança. Jesus quer de nós ousadia. Jesus quer que a gente retire as pedras que empatam que Ele faça a boa obra em nós. Que a gente não olhe para as circunstâncias, porque o medo vai querer fazer com que a gente fique ali observando e calculando todos os riscos. É preciso que a gente arrisque, mas seguros em Deus, porque aí não tem como dar errado, não. Então, que Deus te abençoe, que essa pedra do medo possa ser removida na sua vida e na minha vida. E que todas as vezes que a gente sentir que a gente está paralisando por conta de uma preocupação, de um medo, de uma angústia, a gente possa lembrar que Jesus quer que a gente retire essa pedra. E o mais, Ele vai fazer. Ele vai ressuscitar os nossos sonhos. E Ele vai fazer muito, mas infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque a sua palavra é verdadeira. Que Deus te abençoe. Show medo. Eu vou enfrentar, eu vou ser ousada, porque eu tenho a palavra de Deus em mim, eu creio nessa palavra que é viva, verdadeira, e eu sei que eu não estou sozinha. O Senhor está comigo porque Ele é Deus de perto e não Deus de longe. Não esquece disso. Um beijo, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.